Para lidar com a procrastinação, então eu listei 4 etapas para se considerar. A primeira delas é a seguinte: a gente tende a ver a procrastinação como um problema. E esse pensamento da procrastinação como um problema é que é o problema. Então, uma pergunta que eu faço é: e se a procrastinação não fosse um problema? E se ela for, na verdade, a indicação de que o caminho não é o caminho que a gente está seguindo? É como se a procrastinação fosse o nosso lado emocional chamando a gente a considerar o nosso lado emocional. Se a gente se guia só pela mente, o que é se guiar pela mente? Fazer só a obrigação, é pensar no que os outros vão achar, ou seja, é se guiar pelo lado de fora. Então, quando a gente se guia pelo lado de fora, a gente tende a não se ouvir. E aí, claro, a gente precisa das nossas emoções para fazer a gente parar para pensar. Então, quando a gente não tem vontade de fazer alguma coisa que a gente sente que tem que fazer, a pergunta então é: e se isso não for um problema? E se a preguiça, e se a procrastinação, na verdade, for um chamado do nosso eu emocional para a gente parar e ouvir as nossas emoções? O que eu quero dizer é, se a gente julgar que o que a gente está sentindo é errado, então, se falta vontade de fazer tarefas no dia a dia que você tem que fazer, que seja o trabalho, daí um olhar importante é: por que você tem que fazer? Se é importante realmente fazer alguma coisa, mas por que é importante? Responder essa pergunta tem um impacto gigantesco. Eu compartilho a minha experiência. Eu tenho estudado astrologia já faz alguns anos e eu estou lendo sobre uma coisa no mapa astral que chama Nó do Norte, que é a missão de vida. E o meu está na casa 2, que é a casa de Touro. E aí uma das coisas que isso me fez pensar é sobre buscar validação. A gente busca validação. Isso é humano. Todo mundo tem a influência de Touro e da casa 2 no mapa astral. Então, a gente busca validação. É normal que a gente espere reconhecimento. Então, muitas vezes a gente faz várias coisas esperando reconhecimento. Daí o reconhecimento não vem, o que acontece? A gente não tem vontade de fazer. Não tem um paralelo? Consegue perceber a relação entre a procrastinação e a falta de vontade? Não é a mesma coisa? Então, o que eu estou trazendo é: se você está buscando validação, reconhecimento vindo de fora, é muito provável que você se frustre. Por quê? Porque se você não dá a validação que você quer para você, quem vai dar? Será que vai vir de fora? E muitas vezes, pode ser que venha a validação de fora, mas será que vai ser bom o suficiente? Será que você vai se satisfazer? Faz sentido? O que você acha desse assunto? Se quiser comentar, fica à vontade. Então, o que eu estou trazendo é: se você não sente a vontade de fazer o que você tem que fazer, se você está deixando para depois, se você está procrastinando, o que eu estou apresentando é: experimenta conversar com esse lado que não quer fazer o que você tem que fazer. Conversa com esse lado e percebe o que ele quer que você inclua. O que o lado que te faz procrastinar está pedindo para você incluir na sua vida? Será que você está se dando reconhecimento? Será que você está se valorizando? Será que a forma como você está levando a sua vida, a forma como você está falando, como você está incluindo algo importante para você, que é você mesmo? Quando a forma de você se incluir no que você faz é você pensar isso, que você está fazendo por você. Não é porque você tem que, mas porque você quer. Isso pode se aplicar para qualquer situação da vida. Qualquer coisa que você tem que fazer, você pode pensar: na verdade eu não tenho que fazer, na verdade eu quero fazer. Inclusive tem um ditado que fala: o sábio é aquele que não precisa de regras. Por que o sábio não precisa de regras? Porque ele é sábio. Ou seja, ele já internalizou as regras. Então, quando a gente tem que fazer coisas, a gente pode parar e pensar: será que eu tenho que? Ou será que eu quero? Muda tudo. Concorda que muda tudo?
Se você simplesmente mudar a maneira de pensar e escolher querer fazer o que você tem que fazer, não fica diferente? Não fica mais fácil? Faz sentido? Então, fora isso, essa foi a introdução. Mas é a introdução mais importante, tá? Eu falei, para mim, esse é um ponto muito importante. Fora isso que eu falei, então, que você pode colocar o quesito se valorizar, dar valor para si, no sentido de você ouvir o que você... É mais do que ouvir, é se valorizar, é dar reconhecimento para si. Se você começar a fazer isso, você vai sentir que tudo vai ficar mais fácil, inclusive a motivação para fazer as coisas que antes eram chatas. Então, algo chato quer dizer que é algo que não te dá a gratificação que você gostaria. Mas imagina que você possa fazer porque você quer, não pela gratificação externa, mas que você já dá a gratificação para você porque você está fazendo por você. Bom, e aí outros olhares sobre a procrastinação. Então é olhar o positivo dela. Meio que eu adiantei, né? Eu falei do positivo. O positivo da procrastinação é te mandar uma mensagem de que você está buscando a motivação no lugar errado. Está buscando ela do lado de fora e ela não vem. A motivação tem que vir de dentro e a gente dando pra gente o reconhecimento que a gente precisa. Então, olhar para o positivo da procrastinação é você pensar, será que é um problema mesmo? Eu acho que é um problema, todo mundo acha que é. Mas será que é mesmo? E se não for um problema? Como que eu posso olhar a procrastinação como se ela não fosse um problema? Qual é esse novo olhar que eu posso incluir? Fica tudo diferente, né? Depois, é o seguinte, quando a gente fica brigando, fica em conflito com a procrastinação, fica pior. Então, aquilo que a gente rejeita, persiste. Logo, o caminho é a aceitar. Além disso, se a gente está procrastinando, isso pode indicar que a gente não está ouvindo as nossas emoções. Duas emoções que frequentemente não são ouvidas é a tristeza e o medo. A raiva, às vezes, também não é ouvida. Mas tristeza, raiva e medo precisa de aceitação. Quando você olha para elas, fica mais fácil de lidar. Eu não vou aprofundar porque tem outros vídeos, outras lives onde eu falo da tristeza, raiva e medo. E por último, o quarto passo é você, e que na verdade é o exercício que eu vou apresentar, é você se questionar. Será que a procrastinação é realmente ruim? Será que ela não quer me indicar algo? Será que ela não é uma parte minha que está chamando a minha atenção para fazer algo que eu não estou dando importância? Que é as emoções? Por que não ouvir elas? Depois, como incluir o que a procrastinação tá chamando você a incluir? E a procrastinação chama você a incluir as suas emoções, a incluir a relação com o mundo interno, em primeiro lugar. E depois é dar tempo para se ouvir, dar tempo para se conectar com o lado emocional. E, para fechar, se permitir fazer mais do que gosta. A procrastinação pode estar dizendo que você está fazendo muita coisa que você tem que fazer. Aí eu dei a dica de você abrir mão do tem que e escolher fazer por você. Faz sentido? Eu vou contar uma história minha. Eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, sei lá, meus pais me cobravam para fazer os deveres de casa, para estudar. Só que eu percebi que o que eu estava aprendendo na escola, meus pais não sabiam, porque eu perguntei, eles não sabiam responder, mudaram de assunto. Quando eu percebi isso, eu pensei comigo, já sei mais do que meus pais sabem sobre a escola, então não preciso mais estudar. Foi a minha conclusão com 8 anos de idade. Só que logo depois veio o pensamento, mas eu estudo para mim, não é para eles. E isso fez toda a diferença, porque eu gosto muito de aprender e continuo aprendendo, mas que veio lá de trás. Então, quando eu me dei conta do que eu estou compartilhando, porque isso é um insight para mim também, eu estava fazendo as coisas por obrigação, então eu estava sofrendo. Agora que eu estou fazendo por mim, está muito mais fácil, está muito fluido, eu estou fazendo muito mais. Eu já fazia um monte de coisa, agora eu estou fazendo com leveza, está mais fácil. Então, no seu tempo livre, se permite fazer mais do que você gosta. Quanto mais você usar o seu tempo livre para fazer o que você gosta, quando você quiser fazer algo que você tem que fazer, fica mais fácil. Mas lembra, você não tem que fazer nada. Você pode querer fazer. Se você puder levar um assunto, uma ideia de mais importante dessa live de hoje,
o que eu destaco que você pode levar é essa ideia, de que você não tem que fazer nada. Você pode escolher fazer, no sentido de querer fazer. Já que tem que quer dizer que é uma motivação do lado de fora. Já que tem que fazer, por que não escolher fazer? É como se você dissesse, não, eu quero fazer. Eu posso até ter que fazer, mas eu quero fazer. Então muda tudo. Não é ruim. Se você tem que fazer e você não quer, aí é muito ruim. Né? Então por que não querer fazer o que você tem que? Não fica mais fácil? Não fica muito melhor? Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever nos comentários ou quiser compartilhar alguma coisa. A gente chegou no final, tá bom? Vou encerrar aqui. Gratidão a todos. Vou deixar salvo no GTV. E se quiser mandar perguntas, pode mandar pelo direct as perguntas, tá bom? E uma última mensagem. Em breve vai ter o lançamento de um curso super especial chamado Relações Sistêmicas. É sobre trabalhar as 12 áreas da vida, que são as áreas arquetípicas da vida, que vem da astrologia. E você trabalha problemas, necessidades e desejos nas 12 áreas da vida para desbloqueá-las. E em breve vou divulgar, vai ter anúncios sobre isso. Tá bom? Então, encerro por aqui. Toda quarta, quinta e sexta tem vídeo novo.